Bom, e o governo Lula não tem como explicar a grande alta de preços que hoje se encontra principalmente em produtos da cesta básica. O brasileiro mais reclama hoje da alta de preços dos produtos que são considerados essenciais. Feijão, arroz, o açúcar, enfim, o óleo e os derivados da soja. Fato é que, nesse momento, o país vive um sufoco financeiro do brasileiro e com muitos impostos a cargos do desgoverno de Lula. O PT, como marca, sempre foi um criador e gerador de impostos. Todo mundo sabe que durante esses 14 anos anteriores de Lula e do PT, de Dilma, também fizeram com que a população vivesse momentos complicados. Tanto que aconteceu o impeachment da Dilma por improbidade, por uma série de problemas que a gente viu ali de gestão. Fato é que teve essa reunião nesta quinta-feira, dia 24 de março, com todos os ministros, com a presença do Haddad, que é o ministro atual da Economia. A ideia de Lula é o quê? Tentar reduzir o preço da cesta básica. Mas eu acho que o governo do PT não entende que para você controlar a economia do país não é apenas fazendo reunião, e sim trabalhando sério, com compromisso. E, acima de tudo, economia chama-se gestão. Ganha 20, tem 20 e gasta-se 40. E não tem jeito, não tem conta, não tem calculadora que chegue a esse denominador comum ou chegue a um resultado positivo. Então, se hoje nós estamos vivendo uma situação difícil e complicada, muito em função, principalmente, do aumento de preços e etc., como combustível, a energia elétrica também já está recebendo novo reajuste, e hoje nós temos aí este problema, que é o brasileiro não conseguir entrar nos supermercados e encher o carrinho como outrora o fizera. Neste momento, com essa reunião, e eu acho isso um grande absurdo, teve ministros e o próprio governo Lula que afirmam que o problema da alta dos alimentos, olha que desculpa mais farrapada, hein? O preço dos alimentos nas gôndolas dos supermercados estão por conta das questões climáticas. Só que a gente tem aqui que lembrar que no período que Jair Messias Bolsonaro esteve governando, de 2019 a 2022, ele não teve só as questões climáticas, porque nós também tivemos ali, lembra de chuvas fortes que tiveram ali, correntezas enormes, teve ali, enfim, em Minas Gerais muito afetado, né, com morte de pessoas e etc. e tal. Tivemos a pandemia, tivemos a guerra, início da guerra da Ucrânia, tudo no governo Bolsonaro. E os preços dos supermercados não estavam neste patamar que hoje nós temos. Então, quando se fala em aumento de preço dos alimentos absurdos que o brasileiro hoje tem, o governo Lula apontar para situações climáticas, aí é simplesmente se afastar da verdade, algo que é muito peculiar a este governo. Ou seja, não assume o papel de gestor, mas encontra um culpado. Só faltou afirmar que a questão climática é a questão climática bolsonarista, conforme eles fizeram, né, com o agronegócio, que é classificado como fascista. Que, aliás, diga-se aqui de passagem, se o preço dos alimentos nas gôndolas dos supermercados hoje estão caros e absurdos, só não estão piores em função exatamente desse engenho fantástico que ajuda muito, muito a economia brasileira, que se chama agronegócio. Na reunião de hoje, Lula destacou que fará encontros com, abre aspas, representantes do agronegócio. Me chamou a atenção. Fui atrás de apurar, adivinha só, o agronegócio que Lula classifica são plantadores de frutas e criadores de gado, ou seja, da carne bovina, né? Quer dizer, o agro é muito mais que isso, né? O agro é muito mais do que Lula imagina, mas ele sabe que as portas do agronegócio estão fechadas para Lula e para o PT. E isto, sem sombra de dúvida, ele não tem como resgatar, porque
depois que ele classificou o agro de fascista e insistiu no erro em várias oportunidades, ele simplesmente mexeu com a principal base de sustentação econômica desse país, que se chama agronegócio. Ou seja, acabou chutando para fora. E aí, meus amigos, não tem jeito. Tempo encerrado para Lula, principalmente no Brasil, em relação a agronegócio. Bom, a Jovem Pan, rede de comunicação paulista, ela recebeu aí uma sanção, no caso a emissora de TV e rádio, e todas as emissoras de TV e rádio naturalmente recebem uma parcela, umas menos, outras mais, né, Rede Globo? A Rede Globo recebe muito mais que todo mundo, que todas as outras. Chega a receber o dobro das demais. Mas a Jovem Pan, que receberia uma cota, foi cortada desta cota de publicidade pela Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. Ou seja, que hoje tem lá como administrador, né, o Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul. Agora, essa alegação é que a emissora teria propagado fake news. Bom, atenção, Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Se é para falar de fake news, começa pelo alto da pirâmide. Tem muitas emissoras grandes, consórcios, se é que vocês me entendem, que fazem fake news 24 horas por dia. E, claro, naturalmente, não deveriam receber nada do governo. Mas são apadrinhados. Está na cara, principalmente em ano de eleições, quando um ou outro governo ganha, se faz festa e comemora, e tem até vídeo de gente dançando, fazendo dancinha nas redes sociais. É a vergonha que o Brasil vive. Não só a instabilidade jurídica que temos, quando a gente vê deputados indo ao exterior fazer denúncias graves e seríssimas, mas, ao mesmo tempo, a instabilidade jurídica, nós temos também a questão que envolve a comunicação. O jornalismo tomou conta do Brasil, porque o jornalismo está morto. Só não está morto 100% graças às redes sociais, no qual pessoas sérias e competentes, como a Revista Oeste, a própria Jovem Pan, fazem trabalho de informação de verdade e, por conta da verdade, são classificadas como fake. Mas tudo bem. O que esperar do comunismo? Historicamente, sempre foi e sempre será o bom e velho comunismo de sempre. Como eu diria os antigos, macacos me mordam. Bom, obrigado a todos. Vando Soares, do Rio de Janeiro.